Causo 1. O cangaceiro riscado. Naquele tempo de chumbo e poeira, a vida de um soldado da volante era uma aposta diária contra a morte. E o medo? O medo tinha muitos nomes. Tinha o nome de Lampião, de Corisco, de Jararaca. Mas para o jovem soldado Inácio, recém-chegado à tropa do tenente Bezerra, o medo tinha um apelido que arrepiava mais que os outros: Riscado. Ninguém sabia o nome de batismo dele. Era apenas Riscado. Um cangaceiro do bando de um chefe menor, mas que tinha criado uma lenda própria. Diziam que seu corpo era fechado de uma maneira que nenhuma reza de padre garantia. Contavam que, numa troca de tiros, ele caminhava no meio das balas como quem anda na chuva, e nenhum chumbo o feria. A razão, sussurravam, estava na pele. O corpo todo de riscado, debaixo da roupa de couro, era coberto por um desenho estranho, uma tatuagem que parecia uma reza antiga, feita com tinta de genipapo e sangue de cobra. Aquilo, diziam, era um pacto, e o pacto o tornava imortal. A caçada ao bando de Riscado começou depois que encontraram o corpo do soldado Amadeu. Estava encostado num pé de mandacaru, sem um pingo de sangue à vista. Tinha um único furo no peito, tão pequeno e preciso que parecia feito por uma agulha, não por uma bala de rifle. E em sua testa, desenhado com a ponta de um facão, o mesmo símbolo estranho que diziam que o cangaceiro tinha nas costas. Um sol com uma serpente enrolada. A mensagem era clara. O tenente Bezerra, um homem duro e que não acreditava em feitiçaria, ficou possuído de ódio. Para ele era só um truque, um jeito de botar medo. Mas, para o soldado Inácio e para outros da tropa, a dúvida era uma semente de pavor plantada no peito. Eles se embrenharam na caatinga, no rastro do bando, e a caçada a Riscado era diferente. Ele parecia brincar com eles. Deixava pistas que não faziam sentido. Encontravam fogueiras recém-apagadas, mas sem nenhum rastro de comida. Achavam um bornal de cangaceiro abandonado, mas dentro só havia folhas secas e pedras arrumadas em círculo. Riscado não estava apenas fugindo. Estava conduzindo a volante para dentro de seu próprio inferno, um labirinto de serras e grotas que só ele parecia conhecer. A cada dia que passava, a lenda se fortalecia na cabeça de Inácio. Ele, um rapaz da cidade, criado na missa, se via olhando para as sombras, imaginando ver o sol com a serpente desenhado nas pedras. O sertão, com seus sons e silêncios, se tornava um lugar místico e ameaçador. O tenente Bezerra percebia o medo em seus homens e esbravejava: "Deixem de ser um bando de mulher. Tatuagem não para bala. O que esse cachorro tem é sorte, e a sorte uma hora acaba", ele gritava. Mas as palavras do tenente não acalmavam o zumbido do medo. Uma noite, enquanto acampavam, um dos soldados mais velhos, um mateiro chamado Damião, contou a Inácio o que se dizia sobre a tatuagem. "Aquilo não é um desenho qualquer, menino. Dizem que é o mapa do inferno. E quem tem ele na pele anda no mundo dos vivos, mas com a proteção dos mortos. Bala de homem batizado não pega." A perseguição durou quase uma semana. A água começou a rarear, a comida a acabar. A tropa estava exausta, física e psicologicamente. Estavam sendo caçados pela sua própria caça. Foi então que, por um golpe de sorte ou descuido de Riscado, eles o encontraram. O bando, de apenas 5 homens, estava descansando numa grota pequena, achando-se seguro. O tiroteio foi rápido e brutal. O tenente Bezerra, querendo acabar com o mito, foi o primeiro a abrir fogo. 2 cangaceiros caíram logo de cara. Os outros 3, incluindo Riscado, se defenderam com ferocidade. As balas ricocheteavam nas pedras, o cheiro de pólvora enchendo o ar. Inácio, deitado atrás de uma pedra, o coração batendo descontrolado, tentava mirar, mas suas mãos tremiam. Ele viu quando o tenente se levantou para avançar e foi atingido na perna, caindo com um urro de dor. Viu os outros 2 cangaceiros serem mortos por seus companheiros.
Agora restava apenas um, Riscado. Ele estava acuado atrás de uma grande rocha, atirando com precisão. E então, num momento de silêncio, enquanto todos recarregavam as armas, Riscado fez algo impensável. Ele se levantou, ficou de pé, o rifle na mão, e olhou para a posição dos soldados. Não correu, não se escondeu. Apenas ficou ali, parado, o peito nu exposto. Um desafio. Todos os soldados miraram. Inácio também. Ele via o peito do homem, mas em sua mente via a tatuagem mágica, o pacto com o diabo, o sol com a serpente. Bala de homem batizado não pega. A voz do velho Damião ecoou em sua cabeça. Num ato de puro pavor, quase um espasmo, ele atirou. E viu, junto com o clarão de seu próprio rifle, o clarão de outros 5 disparos. Riscado foi jogado para trás, como se um murro invisível o tivesse atingido. Ele caiu, e não se levantou mais. Um silêncio chocado caiu sobre a grota. O mito tinha morrido. A imortalidade dele era uma mentira. Cuidadosamente, os soldados se aproximaram. Inácio foi junto, o estômago revirado. O corpo do cangaceiro estava crivado de balas. O tenente Bezerra, apoiado em 2 de seus homens, se aproximou e cuspiu no chão. Eu não disse? Tatuagem não para bala. Virem essa carniça. Quero ver o tal desenho do diabo. Com a ponta dos rifles, eles viraram o corpo de Riscado de bruços. E o segredo, o verdadeiro segredo do cangaceiro, se revelou. As costas dele eram uma massa de linhas, pontos e símbolos estranhos, como Inácio imaginava. Mas não era uma reza, não era um pacto, era um mapa. Um mapa incrivelmente detalhado de toda aquela região. As linhas não eram místicas, eram rios, grotas e passagens secretas entre as serras. Os pontos não eram estrelas de Salomão, eram fontes de água, esconderijos de comida e coitos seguros. O sol com a serpente, seu símbolo, marcava o ponto mais alto e seguro de toda a serra, um lugar de onde se via tudo. O corpo dele não era fechado pela magia, era protegido pelo conhecimento. Seu poder não vinha do diabo, mas da inteligência e da memória. Ele nunca se perdia, sempre sabia onde encontrar água, sempre conhecia a melhor rota de fuga. A tatuagem não era para assustar os outros. Era o seu guia, seu tesouro, a arma mais poderosa que ele possuía, gravada para sempre na única coisa que ninguém poderia lhe roubar: a própria pele. Inácio olhou para aquele mapa de carne e osso e entendeu. O maior segredo do cangaço não era a coragem ou a crueldade. Era a astúcia. A verdadeira magia daquele homem era a sua intimidade com aquele chão que o pariu e que agora o recebia de volta. Pois é. Tem muito segredo que o povo conta. E a gente nunca sabe onde termina a verdade e começa a assombração. Mas nem todo segredo está na pele de um homem. Às vezes, ele está no badalar de um sino. Causo 2. O sino do coiteiro. A vida de um coiteiro, meu amigo, era a de um homem que dormia com a cabeça dentro da boca de uma onça. De dia era um cidadão de bem, de noite era um criminoso, um erro, uma palavra maldita, e a onça, fosse ela a volante ou o cangaço, fecharia a boca. E Firmino, um ferreiro de pouca prosa e muito trabalho, sentia os dentes dessa onça em sua nuca todos os dias. Ele não era coiteiro por gosto, foi por obrigação. O bando de Sabiá, um cangaceiro de fama cruel e impaciente, tinha feito do sítio de Firmino um ponto de apoio, e uma recusa a Sabiá era o mesmo que se oferecer para adubar a terra. Firmino dava comida, guardava munição e vivia num inferno de medo constante. Mas a crueldade de Sabiá foi além. Ele inventou um sistema, um jeito de garantir que a lealdade de Firmino fosse absoluta. Numa tarde, o cangaceiro apareceu com um sino pequeno, de bronze, desses de botar em cabra. Seu Firmino, disse ele, a partir de hoje, a vida da sua família depende disso aqui. Ele o levou para a beira da estrada.
a uns 100 metros da casa, e amarrou o sino num galho baixo de um pé de aroeira, escondido por entre as folhas. A regra é simples, explicou Sabiá. Toda vez que uma volante passar por aqui, o senhor ou sua mulher ou sua filha vai passar por essa árvore e, como quem não quer nada, vai dar um único toque nesse sino. Um toque só, um badalo. Para eu, que vou estar escondido na serra, saber que a lei está por perto. Se vocês não tocarem, eu vou achar que o caminho está limpo. E se eu descer e der de cara com os macacos, eu volto. Mas não volto para tomar café. Volto para cobrar a traição com a vida de vocês todos. E se vocês tocarem o sino sem motivo, a cobrança é a mesma, entendeu? Firmino entendeu. A partir daquele dia, aquele sino pequeno e inocente se tornou o coração de seu pavor. Sua vida e a de sua família agora dependiam do som ou do silêncio daquele pedaço de metal. A tortura era diária. Cada vez que uma nuvem de poeira subia na estrada, o coração da família gelava. Seria uma carroça? Seria um vaqueiro? Ou seria a volante? A filha de Firmino, uma menina de 12 anos chamada Lia, era quem mais sofria. Era ela que geralmente estava perto da estrada, pastoreando as cabras. E sobre seus ombros pequenos recaía muitas vezes a responsabilidade de dar o sinal. Firmino tentou ensiná-la. É só um toque, minha filha. Passe por perto, esbarre no galho como sem querer e siga seu caminho. Um único badalo. Mas como explicar a uma criança a diferença entre um toque e dois? Como medir a força? Aquele sino era uma sentença de morte esperando um erro. A primeira prova veio numa quarta-feira. Firmino estava na sua forja, nos fundos da casa, quando ouviu o som temido. O trote de muitos cavalos. Ele correu para a frente, o coração na boca. Era uma volante. 8 soldados, liderados por um sargento de rosto duro, que passavam devagar, examinando cada canto. E sua filha Lia estava lá, perto da estrada, com suas cabras. O mundo de Firmino encolheu. Ele viu o sargento olhar para a menina. Viu Lia, pálida, começar a andar lentamente na direção da árvore do sino, como ele a tinha ensinado. Os segundos se arrastaram como horas. A menina passou pela aroeira. Sua mãozinha se ergueu e tocou o galho. Um único badalo, claro e agudo, soou. E logo depois, o som foi coberto pelo balido de uma cabra, que a menina espertamente cutucou. O sargento olhou na direção do som, mas não pareceu dar importância. Achou que era o sino de uma das cabras. Ele e sua tropa seguiram caminho e sumiram na poeira. Firmino caiu de joelhos no terreiro, tremendo, agradecendo a Deus e ao diabo pela inteligência de sua filha. Mas a paz não veio. Ele sabia que aquela tinha sido só a primeira vez. Quantas mais sua sorte aguentaria? O sargento daquela volante, porém, um homem chamado Trajano, era astuto. Aquele sítio isolado, a calma estranha da família, o badalo solitário do sino, algo não lhe pareceu certo. A semente da desconfiança foi plantada. O tempo passou e a tensão na casa de Firmino só aumentava. A família vivia sob o jugo daquele sino. Lia começou a ter pesadelos. A mulher de Firmino emagreceu, os olhos sempre fundos de preocupação. Firmino se tornou um homem amargo, assombrado pelo som que poderia, a qualquer momento, anunciar sua morte. A desgraça final veio numa tarde de tempo fechado, com o céu prometendo chuva. Sabiá e seu bando estavam escondidos na serra, esperando um sinal de Firmino para descer e buscar mantimentos. O que eles não sabiam era que o sargento Trajano, seguindo sua intuição, tinha voltado. Mas desta vez ele não veio pela estrada. Ele e seus homens vieram pelo mato, silenciosos, e cercaram o sítio de Firmino. Eles pegaram a família de surpresa. Sabemos que você é coiteiro, ferreiro, disse o sargento, a arma apontada para Firmino. É hoje que a casa cai para você e para o seu amigo Sabiá. Firmino, vendo a família sob a mira dos rifles, se desesperou. Ele sabia que Sabiá, não ouvindo o sino, acharia que o caminho estava livre e desceria a qualquer momento.
Ele e sua família seriam pegos no fogo cruzado. A onça finalmente ia fechar a boca. Foi então que o destino, ou o acaso, resolveu intervir de uma forma trágica e irônica. Um dos soldados mais novos, nervoso, tropeçou numa raiz perto da aroeira. Para não cair, ele se agarrou no galho, o galho do sino. Na confusão, o sino balançou descontroladamente. Blém, 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 blém. O som repicou, alto e desesperado. Na serra, Sabiá e seus homens ouviram. Aquele som não era o sinal combinado, não era um toque, eram vários. Para o cangaceiro, só podia significar uma coisa: traição. Firmino estava entregando a posição deles, chamando a volante para um ataque. Cego de ódio, Sabiá deu a ordem. O ferreiro traidor nos vendeu. Vamos descer e mandar a alma dele e da família para o inferno antes que os macacos cheguem. Eles desceram a serra correndo, não mais em silêncio, mas gritando de raiva, e foram direto para a emboscada perfeita. O sargento Trajano e seus homens, já posicionados, só esperaram. O tiroteio foi uma carnificina. Os cangaceiros, pegos de surpresa em campo aberto, não tiveram chance. Sabiá, antes de morrer, ainda conseguiu olhar na direção de Firmino com os olhos cheios de ódio e incompreensão. O sino que o soldado desajeitado ainda fazia soar foi o toque de finados para o bando de Sabiá. O objeto que foi posto para garantir a lealdade de Firmino foi o que, no fim, causou a destruição de seus opressores por um erro, um acidente. Ele salvou a vida de Firmino da vingança do cangaço, mas o salvou para entregá-lo às mãos da lei. O sino, no fim, foi leal apenas ao seu próprio som. E por falar em objeto que decide a vida e a morte, tinha segredo que não era de metal, mas de madeira, fé e pólvora. Causo 3. O santo no fuzil. Tobias era jagunço do coronel Amâncio, e sua alma era tão dura quanto a sola de sua alpercata. Matar para ele era um serviço. Não sentia raiva nem prazer, apenas o peso do rifle no ombro e a satisfação do trabalho cumprido. A única coisa que o diferenciava dos outros cabras de seu ofício era uma pequena cruz de madeira que ele carregava no bolso, herança de sua mãe, uma beata que morreu rezando para que o filho largasse aquela vida. Tobias não rezava, mas também não jogava a cruz fora. Era seu único elo com um mundo que já não era o seu. Sua história mudou numa tarde de sol a pino, numa troca de tiros na divisa das terras de seu patrão. O coronel Amâncio queria um pedaço de terra que pertencia a um pequeno proprietário que tinha a má sorte de ter um sobrinho cangaceiro. A desculpa perfeita para um ataque. O tiroteio foi rápido. Tobias, com sua pontaria certeira, atingiu o tal sobrinho. Um cangaceiro já velho, de barba branca, chamado Tremiterra. Tobias se aproximou do homem caído, a fumaça ainda saindo do cano de seu rifle. O velho cangaceiro estava morrendo, um buraco no peito borbulhando sangue. Mas seus olhos não tinham ódio. Tinham uma estranha serenidade. Com a última força que lhe restava, ele segurou no braço de Tobias. Você me acertou, cabra. Foi um bom tiro. Ele ofegou. Não lhe guardo raiva. A vida é essa. Mas lhe peço uma coisa, uma promessa de um cristão para outro. Tobias, surpreso, ficou em silêncio. O meu corpo, os urubus comem. A minha alma, Deus julga. Mas o meu santo protetor, precisa de um enterro cristão. Promete? Tobias olhou ao redor. Não havia nenhum santo, nenhuma imagem. Do que o senhor está falando, velho? O cangaceiro sorriu, um esforço que lhe custou caro. Ele bateu com a mão fraca na coronha de seu rifle, um Mauser antigo e bem cuidado. Ele está aqui dentro. Me acompanhou por 30 anos de cangaço. Bala nunca me achou até hoje. Me prometa, cabra. Enterre meu rifle num lugar sagrado. Faça isso pela alma de um pecador. E com essas palavras, o velho Tremiterra deu o último suspiro. Tobias ficou ali, parado, olhando para o corpo e para o rifle.
A promessa era uma loucura, enterrar um rifle e num lugar sagrado. Mas os olhos do velho, no momento da morte, tinham uma força que ele não conseguiu ignorar. Ele pegou o rifle do defunto. Era pesado, a madeira escura e lisa pelo uso. Ele o escondeu e, mais tarde, disse a seu patrão que o cangaceiro estava desarmado. A partir daquele dia, Tobias não foi mais o mesmo. Ele guardou o rifle em seu casebre e a presença daquela arma o incomodava. Era o rifle de um inimigo, a herança de um homem que ele mesmo matou. Mas a promessa pesava em sua consciência, e a história do santo protetor não lhe saía da cabeça. Será que era verdade? Será que aquela arma era abençoada ou amaldiçoada? Ele começou a mudar. Numa cobrança de dívida, em que o coronel mandou que ele queimasse o rancho de um pobre diabo, Tobias hesitou. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que agora guardavam um rifle santo, e não conseguiu atear fogo. Deu um jeito, mentiu para o patrão, disse que o homem tinha fugido. A pequena cruz de madeira em seu bolso parecia mais pesada, e o rifle, escondido debaixo de seu catre, parecia vigiá-lo durante a noite. O coronel Amâncio começou a desconfiar da mudança de seu jagunço. Tobias, antes o mais frio e eficiente, agora parecia ter uma consciência. E consciência, para um homem como o coronel, era o mesmo que traição. Ele decidiu testar a lealdade de seu capanga. A armadilha foi simples. Ele acusou Tobias de roubo, uma acusação falsa, e o confrontou com outros 2 jagunços, seus homens mais cruéis. Você me traiu, Tobias, e traidor comigo tem um fim só. Tobias se viu encurralado. Ele sabia que não haveria conversa. Seria morto ali mesmo. Em um ato de puro instinto, ele correu para dentro de seu casebre. Seus cartuchos estavam acabando, sua própria arma era velha. E então, seus olhos caíram sobre o rifle do velho treme-terra. Sem pensar, ele o pegou. Era sua única chance. Quando os 2 jagunços arrombaram a porta, Tobias atirou. O Mauser deu um coice violento, e o som do disparo foi um trovão. Um dos jagunços caiu, morto. O outro, assustado com a precisão do tiro, recuou. Tobias aproveitou a chance e fugiu pela janela dos fundos, sumindo na caatinga, levando consigo apenas o rifle herdado. Ele era agora um homem caçado, sem patrão e sem rumo. Naquela noite, escondido numa gruta, ele olhou para o rifle que salvou sua vida. A promessa do velho cangaceiro voltou à sua mente com força total. O que havia de tão especial naquela arma? Movido por uma curiosidade que era maior que o medo, ele usou a ponta de sua faca e começou a trabalhar na coronha de madeira. Havia uma pequena placa de metal que parecia solta. Com esforço, ele a removeu. E lá dentro, num compartimento oco perfeitamente esculpido, estava o segredo do velho treme-terra. Não era um pacto, não era uma reza escrita. Era uma pequena imagem de uns 5 centímetros, esculpida em madeira de imburana. Um santo, um São Jorge, com seu cavalo e seu dragão, tão pequeno e tão detalhado que parecia um milagre. O velho cangaceiro não mentiu. Ele carregava seu santo protetor dentro de sua própria arma. A fé e a violência, o sagrado e o profano, morando juntos na mesma casa de madeira e aço. Tobias ficou olhando para a pequena imagem por um longo tempo. A fé de seu inimigo o tinha salvado. A promessa que ele fez a um moribundo lhe deu uma nova vida. Ele enterrou o rifle, como prometido, perto de uma pequena capela abandonada na serra. E, com o pequeno santo de madeira no bolso, ao lado da cruz de sua mãe, ele partiu. Ninguém sabe que fim ele levou. Mas dizem que o mais temido jagunço do coronel Amâncio virou um beato, um andarilho que vagava pelo sertão, rezando pelas almas dos homens que, como ele, um dia viveram e morreram pela lei do rifle. Causo 4. O chapéu do inimigo. No sertão, quando o ódio entre 2 homens era grande, diziam que um não descansaria enquanto não pisasse na sombra do outro.
O ódio que o sargento Arthur da Volante sentia pelo cangaceiro conhecido como Relâmpago era maior que isso. Arthur não queria só pisar na sombra do inimigo, ele queria vesti-la. Relâmpago era um cangaceiro de bando pequeno, mas de fama grande. Rápido, cruel e com uma sorte que beirava o feitiço. Sua marca registrada era um chapéu de couro de aba larga, adornado com uma estrela de 5 pontas, feita de moedas de prata. Aquele chapéu era o símbolo de sua audácia, o terror das fazendas e o pesadelo da Volante do sargento Arthur. Por 1 ano, Arthur o caçou. E a caçada se tornou uma obsessão, uma briga de macho, pessoal e amarga. A briga acabou numa manhã de céu cinzento, numa grota chamada Garganta do Diabo. A Volante de Arthur, depois de uma denúncia certeira, conseguiu encurralar Relâmpago e seu bando. O tiroteio foi um inferno de chumbo e gritos. E no fim, no meio dos corpos de seus cabras, Relâmpago tombou, atingido no peito por um tiro do rifle do próprio sargento. A vitória deveria ser o fim da história. Mas para Arthur, foi o começo de outra, mais sombria. Enquanto seus homens cuidavam dos feridos, o sargento se aproximou do corpo do inimigo. Ele olhou para o rosto do homem que odiou por tanto tempo e depois para o chapéu, que tinha rolado para o lado. Num impulso, uma mistura de triunfo e de um sentimento mais estranho que ele não soube nomear, Arthur pegou o chapéu de couro, limpou o pó e o botou na própria cabeça. Seus homens o olharam, chocados. Aquilo não era normal. Não era um troféu de guerra, era uma profanação. Era como se um padre vestisse a batina do diabo. Sargento, isso não dá sorte, disse um de seus soldados, um cabra mais velho e supersticioso. Sorte é o que eu faço com a minha própria mão, retrucou Arthur, ajeitando o chapéu na cabeça. Isto aqui é um aviso, é para todo bandido saber quem é que manda nesta terra. Mas o aviso se virou contra ele. Na patrulha seguinte, Arthur liderou seus homens usando o chapéu do cangaceiro morto. No começo, ele se sentia poderoso, invencível. Mas aos poucos uma mudança estranha começou a acontecer. Seus métodos, que já eram duros, se tornaram cruéis. Ele começou a usar as mesmas táticas de emboscada que Relâmpago usava. Começou a interrogar prisioneiros com uma frieza que antes não possuía. Seus próprios homens começaram a ter medo dele. O chapéu, diziam em sussurros, estava assombrado. Ele não fala mais como o sargento, disse um soldado. O jeito de olhar, de andar, parece que tem outro homem dentro dele. Arthur se tornou um homem solitário, isolado de sua própria tropa pela aura de medo que ele mesmo cultivava. As noites se tornaram um tormento. Ele sonhava, mas não sonhava como Arthur, o soldado. Sonhava como Relâmpago, o cangaceiro. Via a caatinga pelos olhos do inimigo, sentia a adrenalina da fuga, o gosto do perigo. Acordava suando frio, a mão no chapéu que deixava ao lado da rede, como se para ter certeza de quem ele era. Mas a certeza se esvaía a cada dia. A notícia do que o sargento tinha feito, claro, correu o sertão e chegou aos ouvidos do que restou do bando de Relâmpago, agora liderado por seu irmão mais novo, um rapaz de sangue quente chamado Trovão. Para Trovão, aquilo foi a pior das ofensas. Uma coisa era matar seu irmão em combate. Outra, muito diferente, era roubar sua identidade, zombar de sua memória daquela forma. A luta da Volante contra o cangaço, para ele, acabou. Começou a caçada de Trovão contra o homem que usava o chapéu de seu irmão. A vingança não demorou. O bando de Trovão, conhecendo o terreno como a palma da mão, começou a atrair a tropa de Arthur para armadilhas. Não eram ataques diretos, mas uma guerra de nervos. Um soldado que se afastava para beber água sumia. Um cavalo aparecia morto. A caça, mais uma vez, tinha virado o caçador. E o alvo era um só. O homem do chapéu com a estrela de prata. O fim de Arthur aconteceu na mesma Garganta do Diabo, onde sua obsessão tinha começado.
Atraído por uma pista falsa, ele levou seus homens para o mesmo labirinto de pedras. A emboscada foi perfeita. Quando o tiroteio começou, os homens de Arthur, já desmoralizados e com medo do próprio comandante, lutaram sem convicção. Era como se, no fundo, quisessem se livrar daquele homem estranho que o sargento tinha se tornado. Arthur lutou como um animal encurralado com a fúria de Relâmpago, mas estava só. No meio do combate, ele foi atingido, não uma, mas várias vezes. Caiu de joelhos, o chapéu de couro finalmente rolando de sua cabeça. Sua última visão foi a do jovem Trovão, parado à sua frente, o rosto contorcido de ódio e de dor. Quando tudo acabou, Trovão se aproximou do corpo do sargento. Ele olhou para o chapéu de seu irmão caído no chão. Um de seus homens fez menção de pegá-lo. "Não!" disse Trovão, a voz embargada. "Deixa aí. Não pertence mais ao meu irmão. Pertence a ele." Eles pegaram o chapéu e o colocaram de volta na cabeça do sargento morto e foram embora, deixando-o ali. A última imagem do sargento Arthur foi a de um homem da lei, morto, mas vestido com o símbolo de seu maior inimigo. Em sua busca para destruir o monstro, ele tinha se tornado uma cópia fiel, e seu troféu de vitória virou sua coroa de morte. Pois é, tem homem que caça tanto o inimigo que acaba encontrando a si mesmo nele. Mas no sertão, a briga nem sempre era de tiro. Às vezes, a guerra era por uma coisa bem mais simples e bem mais valiosa: água. Causo 5. A água de seu Silvério. A vila de Poço Queimado fazia jus ao nome. A seca daquele ano tinha sido tão braba que o poço que dava nome ao lugar era agora só um buraco de poeira e ossos de bicho. O povo, com a pele rachada e a alma mais ainda, rezava por um milagre. E o milagre parecia morar a 1 légua dali, no sítio de um velho chamado Silvério. Silvério era um mistério. Chegou na região anos antes, já velho, e comprou o pedaço de terra mais inútil que havia, um vale de pedras onde nada crescia. Vivia só, não proseava com ninguém. Mas, enquanto o Poço Queimado morria de sede, o pequeno vale de Silvério, visto de longe, era uma mancha de um verde teimoso, um desaforo à secura que castigava o resto do mundo. Ele tinha água. De vez em quando, o velho aparecia na vila com 2 potes de barro e distribuía um pouco de sua água. Era uma água fria, pura, que parecia ter um gosto diferente. "É um milagre de São Francisco", ele dizia com sua voz baixa. "A fonte brota da pedra, mas só dá o suficiente para matar a sede, não para esbanjar." O povo começou a vê-lo como um santo, um eremita abençoado. Mas o coronel Galdino, o dono de Poço Queimado e de toda a sede de seu povo, não acreditava em milagres. Acreditava em poder. E quem tem água no sertão tem o poder de um rei. Aquele velho, para ele, não era um santo. Era um mentiroso que estava sentado em cima de uma fortuna, de um olho d'água, de um rio subterrâneo que poderia irrigar suas terras e multiplicar seu gado. A obsessão do coronel começou. Ele primeiro tentou comprar o sítio de Silvério. O velho recusou. "A terra não é minha, é do santo", disse ele. Depois o coronel mandou seus jagunços darem um susto no velho. Eles o encontraram. Mas Silvério, com uma calma que os desarmou, lhes ofereceu água e os homens voltaram sem ter coragem de tocar nele. A raiva de Galdino virou uma febre. Ele precisava daquele segredo. Começou a vigiar o sítio, tentando descobrir de onde vinha a água. Mas o Vale de Pedras era um labirinto, e o velho parecia se mover por ele como um fantasma. A crueldade do coronel, então, se voltou para o único amigo de Silvério, um rapaz chamado Tião, que às vezes ajudava o velho em troca de um pouco de comida e água. Os jagunços de Galdino pegaram Tião e o torturaram. O rapaz, em meio à dor, confessou o pouco que sabia. A água vinha de um lugar que o velho chamava de Coração da Pedra, uma pequena gruta escondida no fundo do vale.
Com a informação, o coronel e seus homens foram para o confronto final. Eles invadiram o sítio de Silvério. O velho os esperava, sentado na porta de seu casebre, como se soubesse que eles viriam. "Acabou a farsa, velho!" gritou o coronel. "Leve-me ao seu milagre, ou eu o mato e acho eu mesmo." Silvério, com uma tristeza infinita no olhar, se levantou e os guiou. Eles entraram no labirinto de pedras até chegarem a uma parede de rocha coberta de vegetação. O velho puxou umas trepadeiras e revelou uma abertura estreita, a entrada do coração da pedra. O coronel e seus homens entraram, de armas em punho. Esperavam encontrar uma fonte jorrando, um rio subterrâneo. O que viram os deixou sem fala. Não era uma gruta natural. Era uma imensa câmara escavada na rocha do tamanho de uma igreja. E dentro dela, a água. Uma vasta e silenciosa piscina de água limpa. Mas a água não brotava de lugar nenhum. Ela estava parada. E nas paredes da câmara, uma complexa teia de canais e calhas de bambu e barro se estendia para cima, sumindo em frestas no teto de pedra. O coronel, confuso, não entendia. "O que é isso? Onde está a fonte?" Silvério, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso cansado. "A fonte, coronel, é o céu, e o milagre é a paciência." E ele explicou. Ele não era um sertanejo. Tinha sido engenheiro na cidade grande e fugiu da loucura dos homens. Por 20 anos, sozinho, com as próprias mãos, ele escavou aquela cisterna na rocha. E por 20 anos, ele construiu aquele sistema de canais que se espalhava por todo o vale, captando cada gota de orvalho da noite, cada pingo de chuva rara, e os trazia para dentro daquele reservatório protegido do sol. Não havia milagre. Havia ciência, trabalho e um respeito profundo pela água que o coronel nunca entendeu. A água era finita. Ele apenas aguardava com a sabedoria que o sertão desprezava. O coronel Galdino, ao perceber que não havia um rio para roubar, apenas um reservatório que um dia secaria, sentiu uma fúria cega. Sua ambição tinha sido frustrada pela inteligência de um velho. "Se a água não pode ser minha, não será de mais ninguém", ele gritou. Num ato de pura maldade, ele ergueu seu rifle e atirou contra a parede da cisterna, no ponto que parecia mais fraco. A rocha trincou, e a pressão de 20 anos de água guardada fez o resto. Com um som de trovão, a parede cedeu. A água sagrada de Silvério, jorrou com uma violência incontrolável. Uma onda que arrastou o coronel e seus homens pelo vale, afogando-os em sua própria ganância. Quando a água baixou, o vale de Silvério não era mais verde. Era um leito de lama e pedra. O milagre tinha acabado, o segredo fora revelado, e com ele, a salvação daquele lugar foi destruída. O velho Silvério sobreviveu, mas ficou sozinho, olhando para sua obra de uma vida inteira, desfeita em um único instante de cobiça. Pois é. Tem gente que, na ânsia de possuir um milagre, acaba por matá-lo. Mas, às vezes, a força de um homem ou de uma mulher não era para achar um segredo, mas para cumprir uma promessa, mesmo que fosse uma promessa feita a um defunto sem cabeça. Causo 6. A promessa na escadaria. A lei do cangaço e a lei da volante concordavam numa coisa: a humilhação do inimigo depois da morte. E a forma mais comum dessa humilhação era cortar a cabeça do bandido morto e exibi-la na cidade, salgada para não apodrecer tão rápido como um troféu e um aviso. Na escadaria da igreja de Água Branca havia 3 dessas cabeças, e uma delas era a de Vicente, o irmão mais novo de Clara. Vicente era um rapaz tolo que se deixou levar pela prosa bonita de um chefe de cangaço e trocou a roça pela vida de crimes. Durou pouco. Menos de 6 meses depois, seu bando foi desbaratado e sua cabeça, junto com a de seus companheiros, virou um espetáculo macabro na porta da casa de Deus. Para a família, foi a consumação da vergonha. Mas para Clara, uma moça de 20 anos, de gênio forte e coração devoto, foi uma tortura que lhe roía a alma.
A vergonha era grande, mas a dor de ver o irmão exposto daquela forma, sem direito a uma cova, a uma reza, a um enterro cristão, era insuportável. O corpo dele, decapitado, tinha sido deixado para os urubus em algum lugar da caatinga. As noites de Clara se tornaram um inferno de vigília. E numa dessas noites, a dor e o desespero se misturaram com a febre. Ela se levantou da rede, saiu de casa como uma sonâmbula e foi até a praça da igreja. Lá, sob o luar, as cabeças em exposição pareciam ainda mais terríveis. Ela subiu os degraus e se ajoelhou em frente à cabeça de Vicente. Os olhos do irmão estavam abertos, vidrados, parecendo acusar o mundo. Em seu delírio de febre e luto, Clara começou a conversar com ele. E no meio daquela conversa de loucos, ela fez uma promessa. Eu juro, meu irmão, ela sussurrou, a mão tocando a testa fria do defunto. Eu juro que vou encontrar o seu corpo e vou lhe dar uma sepultura decente. Vou juntar você de novo, para que sua alma possa descansar em paz. Eu lhe prometo. A promessa, feita na calada da noite a um homem sem corpo, era um atestado de insanidade. Mas para Clara, foi a única coisa que deu sentido à sua dor. A partir daquele dia, sua vida ganhou um único e perigoso objetivo. Ela sabia que o corpo tinha sido deixado no lugar do combate, a Serra do Urucá, um lugar infestado de cobras e de má fama, e vigiado pela volante. Ir para lá sozinha era suicídio. Ela precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Sua única esperança era uma velha rezadeira chamada Dona Zefa, que morava nos arredores da cidade e que o povo dizia que falava com as almas do outro mundo. Clara foi procurá-la. A velha, de olhos turvos e cheiro de fumo, a ouviu em silêncio. Uma promessa feita a um defunto é a dívida mais sagrada que existe, menina, disse a velha. Seu coração é valente, mas sua jornada é de morte. A alma de seu irmão está perdida entre dois mundos. Para achar o corpo, você não deve seguir o sol, mas a sombra. A velha lhe deu um conselho enigmático. Vá para a serra. Quando chegar lá, não procure por urubus. Eles comem a carne, não o osso. Procure pela árvore que chora. E siga o caminho que a formiga de correição fizer. Ela sempre sabe o caminho da morte. Com essas palavras loucas na cabeça, Clara partiu. Enganou a família, dizendo que ia para a casa de uma tia doente. Com um pouco de água e farinha, ela se embrenhou na caatinga, seguindo na direção da Serra do Urucá. A jornada foi um pesadelo. O sol a castigou, os espinhos rasgaram sua pele, mas a promessa a mantinha de pé. Depois de 2 dias de caminhada, ela encontrou a tal árvore que chora, um velho angico cuja resina escorria pelo tronco como lágrimas. E perto dali, ela viu um rastro escuro, uma mancha em movimento no chão da caatinga, uma trilha de formigas de correição. Com o coração na boca, ela seguiu o caminho das formigas. A trilha a levou para o fundo de uma pequena grota, um lugar abafado e com um cheiro adocicado de morte, e lá ela encontrou o que procurava. Os restos mortais de 3 homens, já limpos pelos bichos. 3 esqueletos sem cabeça. Um deles era seu irmão. Ela caiu de joelhos, chorando, o alívio e o horror misturados. Começou a juntar os ossos de Vicente num lençol que trouxera. Foi quando ouviu o som de um galho quebrando. Seu sangue gelou. Da sombra de uma pedra surgiu um homem. Era um cangaceiro, sujo, magro, mas com um rifle na mão. Era um sobrevivente do bando de seu irmão. Ele a olhou com desconfiança, a arma apontada para ela. O que uma moça de bem faz num cemitério de bandido? Ele perguntou, a voz rouca. Eu vim cumprir uma promessa, disse Clara, a voz tremendo, mas sem desviar o olhar. Aquele ali é meu irmão. Eu jurei que lhe daria um enterro. O cangaceiro olhou para os ossos, depois para o rosto de Clara, e seu semblante se suavizou. Ele baixou o rifle. Eu também.
Vim enterrar meus amigos. É o mínimo que um homem pode fazer. O inimigo que ela tanto temia se tornou seu improvável aliado. Juntos, os dois cavaram covas rasas na terra dura, usando facões e as próprias mãos. Enterraram os corpos e o cangaceiro fez uma cruz tosca de madeira para cada um. Quando terminaram, o homem se virou para Clara. Seu irmão era um bom rapaz, tolo, mas bom. Antes de morrer, ele me pediu para lhe entregar um recado se eu escapasse. Ele disse: diga a Clara que me perdoe e que o dinheiro que eu juntei está enterrado debaixo da pedra grande do chiqueiro. É para ela ter um dote e uma vida melhor que a minha. Clara, ao ouvir as últimas palavras do irmão, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. A promessa dela não só tinha lhe permitido enterrar o irmão, como tinha lhe trazido o seu perdão e seu último presente. Ela nunca mais viu aquele cangaceiro. Voltou para casa e sua loucura se transformou, aos olhos do povo, num ato de coragem e amor filial. A promessa feita a um defunto sem cabeça tinha sido, no fim, a salvação de sua própria alma. Causo 7. As balas de ninguém. A guerra da Volante contra o cangaço era, na maior parte do tempo, uma guerra de bala contra bala. Mas, de vez em quando, aparecia um inimigo que não lutava só com chumbo, lutava com o medo. E o medo mais fundo que assombrou a tropa do Tenente Xavier não tinha a cara de Lampião, nem a fama de Corisco. Tinha o nome de um fantasma. Ninguém. Ninguém era o chefe de um bando pequeno que agia nas serras mais fechadas, um lugar que o povo já chamava de a Morada do Medo. A lenda que se criou em volta dele era de arrepiar. Diziam que as balas de seu rifle eram batizadas numa reza amaldiçoada. Elas não matavam só o corpo, matavam a memória. O homem que morria atingido por uma bala de ninguém era aos poucos esquecido. Sua família, seus amigos, com o tempo, sentiam a lembrança dele se esvair, como água escorrendo por entre os dedos. Seu nome sumia dos registros, sua imagem desbotava dos retratos. A morte que a bala de ninguém trazia não era o fim da vida, era o fim da existência. O Tenente Xavier era um homem do Sul, um militar de carreira que acreditava na ordem, na lógica e na pontaria de seus soldados. Quando foi mandado para aquela região e ouviu essa história, ele gargalhou. Isso é conversa de beato medroso para assustar criança, ele disse. Vamos caçar esse tal de ninguém e mostrar que ele é só alguém com um rifle na mão. Sua arrogância foi a primeira a morrer. Ele chegou ao pequeno destacamento e encontrou os soldados num estado de pânico que beirava a mutinária. Dias antes, numa emboscada, tinham perdido um companheiro, o soldado Firmino, atingido por um tiro certeiro vindo de longe. E a maldição, eles juravam, já estava em andamento. A esposa de Firmino, a quem tinham mandado uma carta, respondeu dizendo que não conhecia nenhum Firmino e que seu marido se chamava José e estava vivo, trabalhando em outra cidade. O nome do soldado no livro de registros do quartel apareceu borrado, uma mancha de tinta inexplicável. O retrato que ele guardava no bolso foi encontrado com o rosto desbotado, branco como um fantasma. Xavier, furioso, berrou que era tudo coincidência e histeria, mas no fundo de sua alma de homem lógico, uma agulha de dúvida começou a lhe espetar. Ele liderou a caçada a ninguém com uma fúria obstinada, mas era como caçar o vento. O cangaceiro era um mestre da guerra psicológica. Ele não deixava rastros, deixava agouros. A Volante não encontrava corpos, encontrava cenas montadas para alimentar o pavor. Um dia, acharam o chapéu de um soldado que tinha morrido um ano antes. Um homem que todos já mal conseguiam lembrar o rosto, pousado sobre uma pedra. Noutra vez, encontraram uma fogueira apagada e, ao redor dela, as iniciais de todos os homens da tropa de Xavier, desenhadas na terra, menos a do soldado Firmino. O tenente via seus homens se desmanchando. Soldados valentes, que não temiam tiroteio, agora se benziam ao ouvir um assobio no vento. Brigavam entre si, acusando uns aos outros de trazerem má sorte.
A disciplina, a única arma em que Xavier confiava, estava virando pó. E ele, o homem da razão, se pegava à noite em sua rede, tentando se lembrar com clareza do rosto de Firmino, e sentia um suor frio ao perceber que a imagem já estava turva em sua própria mente. A perseguição se tornou a obsessão pessoal do tenente. Ele precisava destruir aquele mito para salvar sua tropa e a si mesmo. Usando um coiteiro capturado, ele finalmente conseguiu a informação que queria: o esconderijo principal de ninguém, uma gruta no alto da Serra da Desalma. Ele preparou a emboscada com um cuidado minucioso, levando apenas seus homens mais confiáveis, aqueles que ainda não tinham sucumbido completamente ao medo. Cercaram a gruta durante a noite e esperaram o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol bateu na pedra, Xavier deu o sinal. O ataque foi fulminante. Pegaram o bando de surpresa. O tiroteio foi curto. 3 cangaceiros foram mortos antes mesmo de entenderem o que acontecia. E de dentro da gruta saiu um homem. Não era grande nem assustador. Era um homem de aparência comum, de meia idade, com olhos inteligentes e cansados. Era ninguém. E ele estava desarmado, com as mãos para o alto. Xavier se aproximou, o rifle apontado. "Acabou a feitiçaria, cangaceiro. Sua reza hoje não funcionou." O homem sorriu, um sorriso triste. "Nunca houve reza, tenente. Só houve método." E ali, rendido, ele contou seu segredo, sua vingança. Ele não era um sertanejo. Tinha sido arquivista na capital. Um homem que trabalhava com nomes, datas e registros. Foi falsamente acusado de um crime por um político poderoso e perdeu tudo: seu emprego, sua família, seu nome. Fugiu para o sertão, se juntou ao cangaço e, com o tempo, se tornou chefe de seu próprio bando. E decidiu usar a única arma que realmente dominava: a informação. Não havia maldição. Havia uma rede de coiteiros e informantes espalhada por toda a região. Quando suas balas matavam um soldado, a segunda parte de seu ataque começava. Seus informantes, que eram telegrafistas, carteiros, sacristãos, agiam. A carta para a viúva era interceptada e trocada. O nome no registro do quartel era borrado na calada da noite por um soldado comprado. O retrato era trocado por outro, desbotado pelo sol. Ele não apagava a existência de um homem. Ele fabricava o esquecimento. A lenda era sua arma mais poderosa, uma muralha de medo que o protegia muito mais que qualquer rifle. O tenente Xavier ficou olhando para aquele homem, sentindo o chão sumir sob seus pés. Ele não tinha vencido um feiticeiro. Tinha sido enganado, manipulado e quase destruído pela astúcia de um homem que transformou a burocracia em uma arma de guerra. Sua lógica, sua ordem, seu treinamento, tudo tinha sido um brinquedo nas mãos daquele cangaceiro. Ele prendeu ninguém. A lenda acabou. Mas para Xavier, a vitória teve o gosto amargo da derrota. Ele aprendeu, da pior maneira, que no sertão o maior perigo não era a bala que furava o corpo, mas a história que, sussurrada no ouvido certo, podia matar a alma de um homem e apagar seu nome do mundo. A cabeça de um homem pode ser o seu maior tesouro ou a sua pior armadilha. E por falar em cabeça e na confusão que ela pode criar, teve um causo de um coronel que ficou em dúvida se o homem que o servia era seu amigo de uma vida ou um fantasma que tinha roubado o seu rosto. Causo 8. O duplo do jagunço coronel. Teodoro era um homem que, com a idade, passou a desconfiar da própria sombra. Dono das terras mais ricas do Vale do Rio Seco, ele via inimigos em toda parte, nos vizinhos, nos agregados e, principalmente, nos bandos de cangaceiros que, vez por outra, passavam pela região. Sua única rocha de confiança, o único homem por quem ele poria a mão no fogo, era Cassiano. Cassiano era mais que um jagunço. Era a memória viva do coronel. Estavam juntos há mais de 20 anos. Cassiano conhecia cada palmo da terra, cada cabeça de gado, cada segredo inconfessável de seu patrão. Era um homem quieto,
leal como um cão de guarda e eficiente como uma peixeira bem amolada. A desgraça começou quando o coronel mandou Cassiano levar a paga dos vaqueiros de uma fazenda distante, uma missão de rotina. Mas Cassiano não voltou. Dias depois, um vaqueiro encontrou o cavalo dele morto a tiro, e ao lado, marcas de luta e muito sangue. A notícia caiu na casa grande como um raio. Cassiano, o Sombra, o braço direito do coronel, estava morto, emboscado por algum bando de ladrões. Coronel Teodoro sentiu a perda como uma amputação. Perdeu mais que um empregado. Perdeu seus olhos, seus ouvidos, sua segurança. A paranoia, que antes era uma visita, se tornou moradora de sua casa. Ele se trancou na fazenda, desconfiando de todos, vendo traição em cada olhar. Uma semana depois do ataque, quando a noite já ia alta, os cães começaram a latir. Um homem se arrastava em direção à casa grande, um vulto cambaleante na escuridão. Era Cassiano. Estava um farrapo, magro, barbudo, as roupas em frangalhos e um ferimento feio no ombro. Ele contou que tinha sido pego por cangaceiros, mas que conseguiu escapar durante um tiroteio com uma volante e andou dias pelo mato até chegar em casa. A volta de Cassiano deveria ser um milagre, uma festa. E foi, por um dia. Mas logo, uma semente de dúvida começou a brotar na alma, já desconfiada do coronel Teodoro. Aquele homem era mesmo Cassiano? Ele estava diferente. O Cassiano que o coronel conhecia era calado, mas seu silêncio era confortável. O silêncio deste novo Cassiano era pesado, distante. Os olhos, antes firmes, agora tinham um brilho estranho, assombrado. E havia os pequenos erros. Um dia, o coronel comentou sobre a seca de 10 anos antes, e Cassiano pareceu não se lembrar de um detalhe que eles viveram juntos. Noutra vez, ele chamou o cavalo preferido do coronel por um nome trocado. Coisas pequenas que podiam ser do cansaço, do trauma, ou podiam ser as rachaduras numa farsa muito bem montada. A dúvida virou uma tortura. Teodoro começou a testá-lo. Pedia para ele contar histórias do passado, fazia perguntas capciosas sobre segredos que só os dois sabiam. E as respostas eram quase sempre certas, mas vinham com uma pequena hesitação, um esforço de memória que o Cassiano de antes não precisava fazer. A paranoia do coronel explodiu. A ideia de que aquele homem era um impostor, um duplo, um cangaceiro com o rosto de seu amigo, enviado para se infiltrar em sua casa e matá-lo, se tornou uma certeza. Mas como provar? E o mais assustador, este novo Cassiano era ainda mais eficiente que o antigo. Ele parecia prever os ataques de ladrões de gado, sua pontaria estava mais afiada, sua crueldade com os inimigos do patrão mais fria. Ele se tornou o jagunço perfeito, perfeito demais. Teodoro vivia um inferno, dava ordens ao homem, mas dormia com uma pistola debaixo do travesseiro. Confiava sua vida a ele durante o dia e planejava sua morte durante a noite. Ele precisava de uma prova final. A armadilha foi montada. O coronel espalhou o boato de que iria vender uma grande boiada e que o dinheiro estaria em sua casa numa certa noite. Era uma isca para atrair um bando de cangaceiros que andava na região. E era um teste para Cassiano. Se ele fosse um traidor, tentaria avisar os companheiros. Na noite marcada, Teodoro se escondeu com seus outros jagunços, vigiando a casa. E viu Cassiano sair do alojamento e ir em direção à mata, na direção do acampamento dos cangaceiros. Era a prova, a traição. Cego de ódio e de uma estranha validação de sua loucura, o coronel deu a ordem. Quando Cassiano voltou da mata, foi recebido a bala por seus próprios companheiros. Ele tombou sem entender o que acontecia. Coronel Teodoro se aproximou do homem caído, o rosto uma máscara de fúria e triunfo. Eu sabia, seu impostor maldito. Veio avisar seus amigos, não foi? Cassiano, engasgando com o próprio sangue, olhou para o patrão com os olhos cheios de uma dor que não era só do ferimento.
Patrão, eu não fui avisar, ele ofegou. Eu fui matar, fui acabar com eles antes que chegassem aqui, sozinho, para proteger o senhor. Ele abriu a mão. Nela estava um punhado de cartuchos de dinamite que ele levava para explodir o esconderijo dos bandidos. Naquele instante, o mundo do coronel Teodoro ruiu. O homem que ele acabara de matar era, de fato, Cassiano. Não um impostor, não um traidor. Apenas um homem que a experiência de quase morte nas mãos dos cangaceiros tinha transformado. O trauma tinha apagado pequenos pedaços de sua memória, mas tinha afiado seus instintos e endurecido sua alma, tornando-o no soldado perfeito que o próprio coronel sempre quis. A paranoia de Teodoro não o salvou de um inimigo. Fez com que ele mesmo se tornasse o inimigo de seu único amigo. Ele matou a sua própria lealdade e ficou sozinho no meio da noite com o corpo de seu erro aos seus pés, percebendo que a maior ameaça não estava na caatinga, mas dentro de sua própria cabeça. A mente de um homem pode ser um labirinto escuro. Mas às vezes, no meio de tanta morte e desconfiança, aparecia um caos que não era de bala, mas de esperança. Um segredo que, em vez de trazer desgraça, trouxe um futuro. Causo 9. O testamento da cangaceira Zeca era um aguadeiro. Um homem simples, cujo único tesouro era um burro chamado Fagulha e a honestidade que a mãe lhe ensinou. A vida dele era levar água do açude público para as poucas casas do vilarejo de Poço da Formiga. Um lugar esquecido por Deus e pelos homens. E foi num dia de sol a pino, enquanto buscava água no poço mais antigo e quase seco da região, que a sorte, ou o destino, cruzou seu caminho. Ao descer o balde, ele sentiu que bateu em algo oco, preso entre as pedras da parede do poço. Curioso, ele deu um jeito de descer e, com esforço, retirou uma pequena bolsa de couro pesada e endurecida pelo tempo. Seu coração disparou. Seria uma botija? Um tesouro enterrado? Com as mãos trêmulas, ele abriu a bolsa. Dentro não havia ouro nem prata. Havia um pequeno caderno, as páginas amareladas e manchadas de umidade, e um objeto enrolado num pano. Um pequeno pente de prata com umas pedras brilhantes. A caligrafia no caderno era tosca, de quem aprendeu a escrever tarde e com dificuldade. Mas a assinatura no final da página fez Zeca prender a respiração. Dadá. Não podia ser. Dadá, a valente companheira de Corisco, uma das rainhas do cangaço. O que lia era uma espécie de diário e testamento. Nas páginas, ela falava de sua vida, de seu amor por Corisco e de um arrependimento. O de nunca ter aprendido a ler quando criança. E então vinha o segredo. Ela contava que, antes de uma grande batalha, enterrou uma pequena arca com as joias que juntou em anos de saques e desenhou um mapa tosco da localização, ali mesmo, na página do caderno. Mas o tesouro vinha com uma condição, um último desejo escrito com uma força que atravessava o tempo. A quem achar este meu segredo, dizia o texto, eu peço pela alma de meu Corisco que não seja egoísta. Este dinheiro foi ganho com sangue, e com sangue não se compra a paz. Use metade desta riqueza para o seu bem, mas a outra metade eu ordeno que seja usada para erguer uma escola neste povoado, para que as meninas e os meninos daqui tenham a chance que eu não tive, para que aprendam a ler o mundo não com a ponta de um rifle, mas com a ponta de um lápis. Que a minha maldade se transforme em sabedoria para eles. Esta é a minha promessa e a minha penitência. Zeca ficou ali, sentado na beira do poço, com o destino em suas mãos. Aquele caderno era o mapa para uma fortuna que poderia mudar sua vida para sempre, e era também uma promessa feita pela mais famosa das cangaceiras. A luta dentro dele foi grande, a cobiça lhe sussurrava para pegar tudo, sumir no mundo, virar um homem rico.
Mas a imagem das crianças do vilarejo, correndo descalças e sem futuro na poeira, pesava em sua consciência. E as palavras de Dadá, tão cheias de força e arrependimento, pareciam ecoar dentro de sua cabeça. Depois de dias de angústia, ele tomou uma decisão. Seguiu o mapa e, para seu espanto, encontrou a pequena arca de ferro cheia de anéis, colares e moedas antigas. Uma riqueza incalculável para um homem como ele. E ele cumpriu a promessa. Para não gerar desconfiança, ele criou uma história. Disse que tinha recebido uma herança de um parente distante. Aos poucos, começou a investir o dinheiro na vila. Primeiro, consertou a capela. Depois, ajudou as famílias mais necessitadas. E, por fim, anunciou seu grande projeto, a construção da primeira escola de Poço da Formiga. O povoado, que antes era um lugar de desesperança, floresceu. As crianças que antes só tinham a roça como destino, agora aprendiam a ler e a escrever. Zeca se tornou um herói, um benfeitor, o homem mais respeitado da região. Ele viveu o resto de sua vida como um homem próspero, mas simples, e guardou seu segredo até o leito de morte. Ninguém nunca soube que a escola que mudou o destino de tantas crianças, que a esperança que brotou naquele chão seco, tinha sido regada com o dinheiro de sangue e financiada pelo último e mais surpreendente desejo de uma cangaceira. O tesouro de Dadá não foi o ouro ou as joias. Foi a prova de que mesmo na alma mais endurecida pela violência, pode morar um segredo, um arrependimento, um desejo de redenção. E que, às vezes, a herança mais rica que um fora da lei pode deixar é um lápis na mão de uma criança. E assim se vão mais 3 causos da noite, mas a escuridão do sertão ainda esconde muito. Esconde histórias de pactos, de traições entre irmãos, de um povo que, para não morrer de sede, fez o impensável. Mas isso fica para nossa próxima prosa. Se o destino permitir, causo 10, a sanfona do diabo. No sertão, a sanfona de 8 baixos é a voz da alegria e da tristeza do povo. E o sonho de Januário era ser o melhor sanfoneiro que já pisou naquele chão rachado. Mas o sonho era grande e o talento pequeno. Januário tocava, mas seu toque era comum, sem alma, sem aquela mágica que faz o povo se arrepiar e dançar até o sol raiar. Ele era só mais um, e a mediocridade era um veneno que lhe amargava a vida. Desesperado, ele se apegou à lenda mais antiga e perigosa que o povo contava, a do Pacto da Encruzilhada. Diziam que à meia-noite de uma sexta-feira de lua cheia, se um homem fosse na encruzilhada do caminho velho e tocasse a sua mágoa, o tinhoso em pessoa aparecia para afinar o instrumento. E a alma do músico. E Januário foi. Levou sua sanfona velha e seu coração cheio de inveja e ambição. Sentou-se no cruzamento de poeira e tocou. Tocou a música mais triste que conhecia. À meia-noite em ponto, um homem surgiu da escuridão. Não era um demônio com chifres e rabo. Era um homem alto, bem vestido no couro do cangaço, com um chapéu de aba larga que escondia os olhos e um sorriso de quem conhece todos os segredos do mundo. A sua música é triste, rapaz, disse o estranho, a voz calma. Falta nela o tempero do perigo. E quem é o senhor para saber de música? Gaguejou Januário. Eu sou o maior apreciador dela. E posso lhe dar o dom que você tanto quer. Seus dedos serão os mais rápidos. Seu fole terá o fôlego do vento da caatinga. Onde você tocar, ninguém ficará parado. Em troca... O homem fez uma pausa. Em troca, você será meu músico particular. Quando eu o chamar, não importa a hora, o lugar ou a festa que estiver tocando, você largará tudo e virá tocar para mim e para os meus. E como saberei do chamado? Perguntou Januário, já seduzido. Você saberá, disse o homem, e sumiu na noite. Januário voltou para casa, achando ter sido um sonho. Mas quando pegou a sanfona, o milagre aconteceu.
Seus dedos voavam sobre os botões. O som que saía do fole era endiabrado, uma melodia que fazia rir e chorar ao mesmo tempo. Na festa do sábado seguinte, ele tocou. E o povo foi ao delírio. Januário, o sanfoneiro medíocre, tinha se tornado uma lenda. Sua fama se espalhou. Virou o músico mais disputado da região. Tocava nos casamentos dos coronéis, nas festas de batizado, ganhava dinheiro, era amado e respeitado. E por um ano ele viveu seu sonho. O estranho da encruzilhada não o chamou. E Januário quase se esqueceu do pacto. Quase. O primeiro chamado veio numa noite de São João. A festa no arraial estava no auge e Januário era o rei. No meio de um forró animado, ele ouviu um assobio fino de 3 notas que ninguém mais pareceu notar. Seu sangue gelou. Era o sinal. Ele largou a sanfona no meio da música para o espanto de todos e, sem dar explicação, correu para o mato. Seguiu o som até uma clareira, onde o homem da encruzilhada e seu bando de cangaceiros o esperavam. E ele tocou a noite inteira para aqueles homens de olhar perdido, enquanto eles bebiam e limpavam suas armas. Aquilo se tornou sua maldição. O chamado vinha a qualquer hora. Uma moeda de cobre deixada em sua janela, uma flor de mandacaru posta em sua porta. E ele ia. Largava noivas no altar, velórios no meio, festas pagas, e ia tocar para o seu patrão secreto. O povo começou a estranhar. Diziam que Januário tinha crises de loucura, que sumia do nada. A sua fama de bom músico começou a se misturar com a de homem estranho, amaldiçoado. A volante, claro, também notou. Um sargento astuto começou a ligar os sumiços de Januário com os ataques do bando misterioso que agia na região. Ele se tornou o principal suspeito de ser um coiteiro. O fim de Januário foi tão trágico quanto sua ambição. Ele foi chamado para tocar no esconderijo principal do bando, uma grande festa para celebrar um saque bem-sucedido. Era uma gruta escondida no pé de uma serra. Enquanto isso, o sargento da volante, depois de meses de investigação, conseguiu descobrir a localização do coito. A tropa cercou o lugar em silêncio. Eles podiam ouvir, vindo de dentro da gruta, o som de uma sanfona. Uma música tão alta, tão cheia de vida e de fúria, que abafava todos os outros sons. Era Januário tocando como nunca. E sua música, que era a alegria dos cangaceiros, foi também a sua ruína. Ela mascarou o som dos soldados se aproximando, das armas sendo engatilhadas. Quando o ataque começou, os cangaceiros foram pegos de surpresa, bêbados e distraídos pela música. O tiroteio foi um massacre. Januário, no meio do caos, parou de tocar, a sanfona caindo de seu colo. Uma bala perdida o atingiu no peito. Ele morreu ali, no meio dos homens para quem vendeu a alma. Seu dom, dado pelo diabo, serviu de isca para a destruição de seus mestres. A música que o fez famoso foi a mesma que cantou a sua morte e a de seu bando. O pacto foi cumprido e o pagamento final foi o silêncio. Pois é, quando se faz um pacto com o tinhoso, a gente vira o instrumento dele. Mas tinha gente que, para não fazer pacto com o diabo, se atrevia a brigar com Deus e com os santos. Caos 11. O tesouro do santo quebrado. A capela de São Brás, no alto da Serra Preta, estava abandonada há mais de 30 anos. O povo dizia que o lugar era assombrado, mas a verdade é que o último padre fugiu de medo, não dos fantasmas, mas do bando de Lampião. E foi por causa de Lampião que nasceu a lenda da capela. Contava o povo que, na véspera da chegada do cangaço, um coronel muito rico da região, sem ter para onde correr com sua fortuna, fez uma loucura. Ele pegou toda a sua riqueza, ouro em pó, libras de ouro, joias da esposa, e escondeu no lugar mais sagrado que conhecia. Dentro da estátua de São Brás, uma imagem de madeira oca, em tamanho natural, que ficava no altar.
O coronel foi morto, Lampião passou, e o segredo do santo recheado de ouro ficou guardado, esperando. Essa história era contada como um causo de fogueira, até que a miséria apertou de um jeito que fez a cobiça falar mais alto que o temor a Deus. Valente, um ex-jagunço que perdeu o emprego e a honra, juntou mais 4 cabras desesperados como ele e decidiu cometer o maior dos sacrilégios, roubar o santo. A jornada deles até a capela abandonada já foi um mau agouro. Uma cobra cruzou o caminho, um gavião soltou um pio de mau presságio. Os homens, embora fossem assassinos e ladrões, eram sertanejos, e o medo de assombração e de castigo divino lhes corroía a coragem. Discutiam, se acusavam. A ganância os unia, mas a superstição os separava. Chegaram na capela ao anoitecer. O lugar era de arrepiar. O telhado caído, o mato entrando pelas janelas e um silêncio de sepultura. Dentro, o altar estava coberto de poeira e teias de aranha. E lá, em seu trono de abandono, a estátua de São Brás, com os olhos de vidro parecendo encará-los, julgando-os. A hesitação tomou conta. Quebrar um santo era um pecado sem perdão. Mas a imagem do ouro era mais forte. Valente, o líder, foi o primeiro a agir. Com uma marreta, ele subiu no altar. Deus há de perdoar a fome de seus filhos, gritou ele, mais para convencer a si mesmo do que aos outros. O primeiro golpe foi o mais difícil. O som da madeira sagrada se partindo ecoou na igreja como um grito. Os homens se benzeram, mas quando a primeira rachadura apareceu, a cobiça venceu. Eles se juntaram a Valente, quebrando a imagem com uma fúria desesperada. E o ouro estava lá. O oco do santo era uma cascata de moedas, anéis, colares de ouro e pedras brilhantes. A visão daquela fortuna os enlouqueceu. Eles riram, gritaram, se abraçaram, enchendo os bolsos e os bornais com o tesouro. Foi no meio da celebração profana que eles perceberam que não estavam sozinhos. Da escuridão da porta principal surgiram vultos. Era outro bando. Um bando de cangaceiros, liderado por um chefe menor chamado Sete Estrelos, que também tinha ouvido a lenda do tesouro e viera cobrar sua parte. A casa de Deus, profanada pela ganância, se tornou um campo de batalha. O tiroteio foi brutal, a queima-roupa, no meio dos bancos quebrados e dos restos da estátua. Homens que momentos antes celebravam juntos agora se matavam pelo ouro maldito. O som dos tiros dentro da capela era como o estouro do inferno. Quando a fumaça da pólvora baixou, o silêncio voltou, mas era um silêncio de morte. No chão, em meio ao ouro e às joias espalhadas, jaziam os corpos de Valente, seus homens e quase todos os cangaceiros. O tesouro do santo não teve dono, apenas vítimas. Dizem que os poucos que sobreviveram enlouqueceram, assombrados pelos fantasmas dos homens que morreram ali. E a capela de São Brás passou a ser chamada de Capela do Ouro e do Sangue. O tesouro, contam, continua lá, misturado com o pó dos ossos. Mas ninguém nunca mais teve a coragem de entrar. A ganância que fez aqueles homens quebrarem a imagem de um santo foi a mesma que os quebrou em pedaços. No fim, meu amigo, toda a história do cangaço é uma história sobre a morte. Sobre como se matava, como se morria e sobre o que restava depois. E o último caso que lhe conto hoje é sobre o fim de tudo. É sobre a última confissão. Causo 12. A última confissão. Padre Elias era o padre de um vilarejo tão pequeno e esquecido que até o diabo passava ao largo. Ele já era velho e sua vida se confundia com a história daquele lugar. Ele tinha visto de sua sacristia a ascensão dos coronéis, o auge do cangaço e a lenta e sangrenta pacificação do sertão. Já tinha dado a extrema unção a mais homens mortos à bala do que a doença. Agora, nos seus últimos anos, ele vivia na paz dos dias esquecidos, até a noite em que o passado bateu em sua porta. Era uma noite de chuva fina e insistente. Alguém bateu na porta da casa paroquial.
Ao abrir, o padre viu um homem velho, mais velho que ele, encharcado e tremendo de febre. O rosto era uma máscara de rugas, mas os olhos ainda tinham um fogo que o tempo não apagara. O velho pediu abrigo e, vendo que a morte não tardaria, pediu uma última coisa, uma confissão. O padre o levou para dentro, deu-lhe um pouco de caldo quente e o levou para a igreja vazia e silenciosa. Ajoelharam-se no confessionário e o velho começou a falar. E a cada palavra, o padre Elias sentia o chão da sua pequena igreja tremer. O homem que se confessava não era um sertanejo comum. Era Antônio de Engrácia, o braço direito do famoso cangaceiro Senhor Pereira, um dos primeiros reis do cangaço, antes mesmo de Lampião. Um homem cuja crueldade e astúcia eram lendas. Um fantasma que todos julgavam estar morto há mais de 40 anos. A confissão de Antônio não foi uma lista de crimes, mas um lamento. Ele não falou de batalhas com orgulho, mas com um cansaço infinito. Falou da fome, do medo, do frio. Falou do rosto do primeiro homem que matou, um soldado jovem que chorava pela mãe. Falou dos amigos que viu morrer por nada. Falou de como a vida de violência lhe roubou a capacidade de sentir alegria, de ter uma família, de ser um homem. A voz do velho cangaceiro era a voz de uma era inteira, despida de sua lenda, mostrando apenas a sua face de dor e arrependimento. O padre Elias, que passara a vida ouvindo os pequenos pecados de seu rebanho, estava agora diante da confissão de um século de violência do sertão. Ele ouviu em silêncio, o coração pesado. No fim, o velho cangaceiro revelou seu último segredo. Padre, eu não tenho tesouro para deixar. A única coisa que guardei foi uma caixa de ferro. Nela não tem ouro. Tem as cartas que os meus companheiros escreviam para as famílias e nunca mandavam. Tem os retratos das noivas que eles nunca mais viram. Tem um cacho de cabelo do filho de um deles. São as únicas provas de que aqueles demônios um dia foram homens. Ele tirou de dentro da camisa um mapa amarelado. A caixa está enterrada aqui. Eu lhe peço, como última penitência, que o senhor a encontre e queime tudo. Queime as cartas, os retratos, as lembranças. Deixe que a história de nossa dor morra conosco. Não deixe que viremos heróis na boca do povo. Fomos apenas homens perdidos. Promete? O padre, com a alma abalada, prometeu. Ele deu a absolvição ao velho pecador. E naquela mesma noite, Antônio de Engrácia morreu em paz no chão da igreja. Na manhã seguinte, o padre o enterrou numa cova sem nome, como ele pediu. E depois seguiu o mapa. Encontrou a caixa de ferro. E dentro dela, a humanidade perdida do cangaço. As cartas de amor nunca enviadas. Os retratos amarelados. A prova de que por trás de cada monstro havia um homem que um dia sonhou com uma vida diferente. Ele levou a caixa para o fundo da igreja. Acendeu uma pequena fogueira e, um por um, cumpriu sua promessa. Ele queimou os últimos segredos, as últimas dores, as últimas lembranças, e enquanto via a fumaça subir, levando para o céu os restos daquelas vidas, o padre Elias entendeu sua própria missão. Ele não era apenas um padre, era um guardião de finais. O homem que ouviu a última palavra de uma era e a entregou ao silêncio. A fogueira se apagou. A noite cumpriu seu tempo, e as histórias agora são suas. Eu lhes contei do poder, da vingança, da fé, da ganância e do medo. Lhes contei do segredo, da lealdade e do arrependimento. Lhes contei o que o povo conta, o que restou de um tempo em que o sertão era mais duro, e os homens e mulheres que viviam nele precisavam ser mais duros ainda. Meu trabalho por aqui terminou. A noite já vai clarear no horizonte. As histórias foram ditas. Agora, cabe a vocês não deixá-las morrer. Fiquem em paz.